admeto quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos ai pedi perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá força para vencer a tentação. Pois Deus perdoa e não olha para trás, a voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Amém. Boa noite. Feliz sábado para todos. Vamos desejar um sábado abençoado. Diga assim, que esse sábado seja extraordinário para você. Vai, deseja um sábado extraordinário para quem está do seu lado. Isso, vira para quem está do lado, isso. Não negue a desejar um sábado extraordinário, um sábado maravilhoso, um sábado cheio de bênçãos, né? Sexta-feira corrida, todo mundo se organizando para vir para cá, é hora de cumprimentar, né? De dizer que o sábado será maravilhoso, que bênção. Muito bom. Bom, eu não sei, vocês podem ser que vocês estejam assim, né, felizes, mas eu preciso dizer que hoje eu estou muito mais feliz do que vocês. Porque só faltam mais 2 dias para eu estar em casa. Viajar é ótimo, né? Estar com vocês é maravilhoso, mas ter para onde voltar e ter para quem voltar é maravilhoso, né? É maravilhoso. Hoje, o pôr do sol no Brasil, aqui o sol ainda estava alto. Meu marido me chamou em vídeo para fazer o pôr do sol com ele. E eu estranhei, olhei e falei, nossa, aqui ainda é dia. E ele falou, aqui já é noite. Né? Lá está escurecendo às 5h30, mais ou menos por aí, que aqui é 4h30, né? Isso, né? É 1 hora para menos aqui, isso mesmo. E aí ele falou, nossa, só faltam 2 dias. Eu falei, isso mesmo, só faltam 2. Já está saudoso, daqui a pouco passa mal, tenho que voltar logo, né? Senão, quando chega lá, morreu. Aí, olha, não aguenta de ficar longe, então tem que... Bom, vamos conversar um pouquinho hoje. Eu quero hoje e ainda amanhã cedo me dedicar um pouco
para falar sobre as questões emocionais e o que elas causam em nós e na nossa família. Hoje eu vou falar sobre mente cria, corpo sente. E amanhã pela manhã, à luz da palavra de Deus, nós vamos falar sobre a saúde. Saúde é a saúde mental, tá? Que muita gente tem perdido a sua saúde mental, porque perder a saúde mental não é só ficar doido, não, né? Perder a saúde mental, muitas vezes, é quando a gente está trabalhando muito, com o nível de estresse sobe muito, a gente vai perdendo o equilíbrio das funções mentais. Necessariamente não precisa estar tirando pedra, nem ser, né, nem tomar remédio psiquiátrico ou ser colocado no hospital psiquiátrico, ser internado, não precisa disso. Né? Às vezes a gente está bem mal e a gente está por aqui ainda e nem buscou ajuda, o que é pior, né? Então a gente vai ver isso amanhã, mas na luz da palavra do Senhor, tá? Hoje, mente cria, corpo sente, né? 90% das doenças começam aonde? Na mente. 90% das doenças começam na mente. Quem nunca ouviu uma reportagem sobre mulheres que crescia a barriga, diziam estar grávidas e não havia nenhum bebê lá dentro? Poder da mente faz crescer até a barriga, sendo que não havia nenhum bebê dentro. Já conheço várias histórias desse tipo. Então, a mente realmente tem um poder incrível, e se você não aprender a lidar com ela, não importa se você é cristão, se você é pai ou mãe de família, não importa se você tem faculdade, se você não estudou, se você tem trabalho ou se você não tem trabalho, se você é adulto, é idoso ou é adolescente, de fato, não importa. Se você não aprender a trabalhar a sua mente, você vai adoecer. Isso é a coisa mais certa. Então a gente precisa aprender a entender o que acontece, né? Ah, mas eu não consigo entender porque eu não tenho estudo. Isso não é desculpa. Porque não estou dizendo que você precisa entender cientificamente o funcionamento da mente, que nem eu entendo assim. Mas você precisa entender você, o seu funcionamento, como eu funciono. Como eu reajo diante das circunstâncias e o que acontece com a minha mente e o que acontece com o meu corpo quando eu não tomo a atitude correta, a atitude assertiva diante dos relacionamentos com o meu adolescente, com o meu filho, no meu casamento. Aliás, amanhã, 17 horas, teremos só 5 da tarde. Desculpa, eu estou com os horários do Brasil, né? Depois de meio-dia a gente conta as horas diferentes lá. Às 5 horas da tarde, amanhã, só para casais, tá? Só casal. Vai ser, nem vou dizer o que vai ser demais. E depois o pior é que amanhã vai estar bem calor, mas a gente vai ter um chá. Mas mesmo que tivesse frio, eu ia esquentar. Então, não adianta ficar, né? Amanhã, 5 horas, só casal. Tragam amigos, tá? Convidem amigos, pessoas que vocês conhecem. É uma forma excelente de conhecer a Cristo através de encontros de casais. Vamos lá, olha só. Emoções se instalam na carne. Aprende isso hoje e não esqueça nunca mais. Quando você se emociona, se você não reconhecer essa emoção, não conseguir dar um nome para ela, ela vai se instalar no seu corpo de algum modo. Você fica alegre, acredite, não é só a fisionomia. Na hora que você ficar muito alegre, feliz, aconteceu uma coisa boa, automaticamente o seu corpo vai receber isso através de substâncias que são colocadas na sua corrente sanguínea. Chamam-se elas adrenalina, noradrenalina, cortisol. São substâncias que em um momento de alegria efusiva, de algo bom que aconteceu, essas substâncias vêm tudo para o seu organismo. Você não tem controle disso. Elas simplesmente são colocadas lá por uma ordem cerebral. Pum, pum, pum. O cérebro percebe, tá. Assim também como emoções negativas, tristezas, dores, né? Aconteceu uma tragédia, um acidente, algo, e você presencia uma briga, um conflito entre marido e mulher.
o estresse que você passa ali, essa é uma emoção. E às vezes você tem que vir para a igreja do lado dele ou do lado dela, senta aí no banco, ninguém sabe o que está acontecendo. Os filhos às vezes vêm com os pais, ninguém sabe o que está acontecendo, mas o seu corpo sabe. Começa a refletir no corpo. Quando a gente é jovem, o corpo tem mais energia, o corpo reage melhor. À medida que os anos vão passando, o nosso corpo, por ir envelhecendo, ele vai ficando mais frágil. E aí, essas emoções que se instalaram na carne, começam a ter um efeito mais negativo na nossa saúde física, tá? Olha só, diariamente o corpo passa por diversas emoções, diariamente. Eu coloquei algumas imagens ali para vocês verem algumas dessas emoções, né? Surpresa, alegria, medo, raiva, né? Tristeza, dor, angústia, desespero, tem várias ali. Você não sabe, se eu perguntar quantas emoções você sentiu hoje, você não vai saber dizer. Porque geralmente a gente não torna consciente esses momentos. Mas nós passamos por várias. E ainda tem aquelas pessoas que se emocionam. E a emoção a gente não consegue esconder. Uma pessoa emocionada, na hora ela tem a reação. Depois ela pode, na hora ela sente, depois ela volta. Mas ela não consegue esconder porque é involuntário. Emocionar-se é involuntário. Só que quando nós nos damos conta que estamos nos emocionando, muitas vezes quem nunca se emocionou diante de um sermão, de um filme, de uma cena, e começa a querer chorar, quando começa a chorar, e começa a fazer outra coisa, para ninguém ver que as lágrimas estavam caindo, né? Então, a emoção não tem controle, mas logo após ela surgir, a maioria de nós reprime. E essa é uma dificuldade, porque quando a gente reprime, a gente ignora. É como a gente reprimir, jogar debaixo do tapete e nunca mais mexer ali. A gente acha que não está mexendo, mas ela já está inerente no nosso corpo, alterando pressão sanguínea, ela altera batimentos cardíacos, ela é elevada aos nossos músculos. E aí, se a gente não utiliza, sabe, nozinho que vai dando? Sabe aquela... dor no pescoço, os nozinhos aqui, assim, ó, essa região aqui, ó, e nosa tudo. Tem pessoas que são tão vulneráveis à emoção e não trabalham essas emoções que nosa a panturrilha. Dá nó na panturrilha, assim, ó. E aí tem dores terríveis, porque repuxa lá dentro. É o músculo que faz como um nó mesmo, a musculatura. Por quê? Porque na hora da emoção, vai o líquido para todo o corpo, a substância. Aí você reprime a emoção. Olha como você faz. Quando você reprime a emoção, aí o músculo fica ali, trava, né? Começa a travar. Então, isso é muito sério e a gente às vezes ignora. Emocionar-se é uma experiência completa, gente. Completa. De dentro, de fora, corpo, tudo, as substâncias, o olhar, o rosto, a fisionomia muda. A gente tem um pouquinho de experiência, a gente percebe quem se emociona, né? Até com a máscara dá para ver. Até com a máscara, é só observar, né? Na época que todo mundo usou máscara, fiz vários treinamentos, as pessoas todas com máscara. Os olhos transmitem a emoção. Então, também não existe emoção boa. Eu tive uma emoção muito ruim. Não, emoção é uma resposta do seu organismo, da sua mente a alguma situação. Então não existe boa ou ruim, é a sua emoção. Então o que faz diferença? A proporção com que ela vem. Às vezes é uma emoção simples, às vezes é muito forte. Vou contar para vocês o que aconteceu lá no Brasil, na época do Covid. Uma jovem, né, foi hospitalizada e precisou ser entubada, ficou vários dias, mas graças a Deus foi estubada e ficou bem. Só que no dia que ela foi estubada, ela recebeu a notícia de que a mãe dela havia sido contaminada e estava sendo hospitalizada. Então ela ficou muito, muito triste, né? E aí, quando ela recebeu alta do hospital, estava para sair do hospital, ela recebeu a notícia de que a mãe foi entubada. Naquele momento estava sendo entubada. E com chance muito pouca de vida, porque já estava com o pulmão muito tomado, mais de 80% do pulmão tomado.
aquele momento ela recebeu o impacto da notícia tão grande que ela desmaiou. Quando foi resgatada ali dentro do hospital mesmo, foram verificar, ela teve um infarto fulminante. Uma emoção extremamente forte. O que muda isso? A proporção do que ela sentiu, né? A emoção forte demais. E ela não conseguiu resistir, não conseguiu trabalhar. Por quê? Lembra que eu falei? A emocionar-se é uma experiência completa. Mexe com tudo. Mexe com tudo do nosso organismo. Então, vamos ver. As emoções, elas têm tanto poder para curar, quanto para matar, viu? Física e psicologicamente. Então é bom a gente saber disso, que as emoções, elas têm essas duas funções, ela tanto traz vida, quanto pode trazer morte. Isso depende de como a gente lida com as coisas, de como a gente lida com as tristezas do dia a dia. O que você faz quando você está triste? Como você age quando você está preocupado? Quando você sente angústia, o que você costuma fazer? Porque você vai se emocionar nesse período, mas a forma como você vai lidar com isso e reagir vai fazer toda a diferença na sua saúde mental. Vai te levar para a vida ou vai te levar para a morte. Talvez não seja uma morte imediata como dessa moça, mas vai desgastando o seu organismo, prejudicando a sua saúde e muitas vezes formando tumores. Vocês sabiam que o cortisol, que é uma substância do estresse, cada vez que você se estressa, cortisol vai para a veia. Cada vez que você se estressa, o cérebro manda notícia, libera cortisol, porque tem algum perigo. A pessoa está correndo risco. E aí vai, o organismo manda para dentro de você o cortisol. Se de fato não há um perigo iminente, não tem nenhuma desgraça acontecendo que você precisa ter uma iniciativa de ir lá e resolver e correr, aquela substância fica ali. Fica ali. E o que vai acontecer com ela? A médio e curto prazo, ela vai desenvolver tumores. Isso é pesquisa. Se estudava antigamente que os tumores, como câncer, eles geralmente eram hereditários. A mãe teve, então o avô teve, a mãe teve, o filho tem probabilidade de ter. Ainda tem um componente hereditário, mas hoje as pesquisas estão trazendo para a gente dados de que pessoas extremamente estressadas já estão desenvolvendo tumores. No Brasil, tem um médico coreano. Ele trouxe o pulmão de um fumante, 40 anos fumante, e trouxe um pulmão de uma pessoa extremamente estressada, que levou uma vida de muito estresse. Eu fiquei impressionada. O pulmão da pessoa estressada é muito pior do que o pulmão do fumante de 40 anos. Eu fiquei pasma. E ele estava dizendo que no passado o estilo de vida era muito diferente. Então as pessoas, e vocês sabem disso, a gente quase não ouvia falar que as pessoas tinham câncer, ou não é verdade? Hoje em dia, quase em toda a família que a gente conhece, tem uma pessoa que está padecendo dessa doença. Então, é para a gente pensar como a gente está lidando com as nossas emoções. A gente vai deixando, como diz na minha terra, lá no Nordeste, a gente vai deixando o sangue ferver, vai deixando o sangue subir e vai se nervando, às vezes, por coisas pequenas. Aqui não, porque o trânsito aqui é muito tranquilo, né? Pelo menos até onde eu vejo aqui, não vou muito na Boston e etc., nas grandes cidades, mas as pessoas têm estresse, passa na frente, você está louco, né? O Brasil isso é comum demais. Não se estressa com o carro. Eu estava até conversando com a Leilane essa semana que eu admiro que as pessoas têm uma tranquilidade no volante aqui. Todo mundo para o outro passar. Gente, lá não. O Brasil é quem passa primeiro, né? É um desespero. O trânsito fica insuportável. E isso provoca adoecimento, esse nível de estresse. A relação, diz Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, que a relação entre o corpo e a mente é muito íntima. Quando um é afetado, o outro também é. Então, se por acaso você tem um problema de saúde física, pode esperar que você também vai ter uma questão emocional envolvida. Uma dificuldade emocional. Sua mente também vai padecer. E o contrário também
É real. Se você tem um problema emocional, com certeza o seu corpo também vai padecer, também vai adoecer. Então a gente precisa cuidar. Olha só o que diz em Testemunhos para a Igreja, volume 1. O que traz doença ao corpo e à mente de quase todos são os sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está insatisfeito. Meus queridos, nós nunca tivemos tanto e nunca estivemos tão insatisfeitos. Tão insatisfeitos. As nossas crianças, os nossos adolescentes, elas têm fartura, elas têm quantidade, multiplicidade de coisas. Estão sempre reclamando. Mal-humorados, reclamando, achando ruim, né? Incomodados. E nós não ficamos atrás também. A reclamação, a murmuração na nossa geração se tornou um vício. Nós estamos viciados em reclamar. Pode ver, a gente se encontra para conversar, a gente fala, nossa, mas está difícil não? Mas o frio está demais, não, mas o governo está incrível. Nossa, mas depois da pandemia as coisas estão muito complicadas. Nossa, mas as coisas... Sempre o que traz uma conversa para duas pessoas hoje é sempre uma reclamação. Isso dá assunto, já percebeu isso? Isso dá, né? Isso dá assunto para a gente conversar com pessoas que, por exemplo, a gente não conhece. Então, a reclamação diz, Testemunhos para a Igreja, reclamação, murmuração, nos adoece. A vida de insatisfação traz adoecimento. Se eu perguntasse para você de 0 a 10, quão satisfeito você está com a sua vida, que nota você me daria? Se eu perguntasse para você de 0 a 10, quão satisfeito você está com o seu casamento, que nota você me daria? Se eu perguntasse agora para você de 0 a 10, quão satisfeito você está com a educação dos seus filhos, ou com o relacionamento com os seus pais? Com o trabalho que você faz no dia a dia, que você leva horas do seu dia, que você dedica todo o tempo de vida útil para o trabalho, não é assim que a gente faz? Os melhores anos de nossa vida, a gente faz o que com eles? Trabalha. E você está satisfeito com isso? O melhor tempo da sua vida você está dedicando para o trabalho, você é feliz com o que você faz? Você tem alegria de levantar todos os dias e fazer o que você faz? Como está isso com você? Porque se você está insatisfeito, e essa insatisfação está por anos, você está doente. Você está doente emocionalmente. E desenvolvendo hábitos de reclamação. Murmuração. Está ruim, e você faz o que para mudar? Ah, mas está ruim, mas não tem o que fazer. Sempre tem uma escolha. Sempre tem uma escolha. Está ruim, o que você vai fazer? Temos que pensar um pouco às vezes nisso. Às vezes levamos a vida inteira achando ruim algo e dizemos não há nada que possamos fazer. Sempre podemos fazer. Estar parados diante de uma circunstância é uma questão de escolha. Precisamos agir. Precisamos fazer algo diferente do que estamos fazendo sempre. A gente está fazendo a mesma coisa sempre e quer um resultado? Isso... eu ia dizer outra palavra, pastor, mas eu estou querendo economizar essa palavra, porque se a gente quer um resultado diferente, faz a mesma coisa, como é que a gente chama isso? Obrigada. Eu não queria falar, mas já que você falou, eu vou repetir. Foi ela que falou. Burrice. Não é? A gente quer uma coisa diferente, mas vai pelo mesmo lugar. Mesma coisa, só vai ter a mesma coisa. A gente precisa desenvolver dentro do nosso coração a mudança, fazer alguma coisa que mude. Olha só, eu vou falar para vocês agora e prestem atenção. Quando é que o corpo começa a sentir? Se você sente essas coisas, significa exatamente que tem alguma coisa que não está bem com você. Músculos, o aumento de tensão. Toda vez que você ignora as suas emoções, toda vez que você não consegue nomear as suas emoções, vai ter um aumento de tensão. A musculatura enrijece. E começa a trazer aquilo que eu falei, os nós, aqui, na panturrilha, dá nó nas costas inteiras, na coxa, no antebraço, aqui, aqui
também todos os lugares. É impressionante. Tem lugar que dá essas travas na musculatura que a gente nem sabia que tinha músculo lá. Toda vez que você ignora as suas próprias emoções, e eu quero abrir um parênteses para dizer assim, talvez eu esteja falando hoje à noite para alguém que diz assim, isso é bobagem. Eu tenho não sei quantos anos aí, estou vivendo, eu nunca vi falar esse negócio, isso aí é bobagem, isso é besteira. Isso é coisa da modernidade, adoecendo e tal. Ah, queridos, talvez você ache que está tudo tranquilo. Aí eu teria que perguntar para o seu esposo, ou para a sua esposa, ou até mesmo para os seus filhos, que convivem com você, se está tudo realmente como você está dizendo. Porque às vezes, quando as coisas estão muito difíceis, a gente tem duas reações geralmente. Primeiro, a gente abre o olho, corre em busca de ajuda, de resolução. Segundo, a gente fecha o olho e pula. E deixa a coisa acontecer, porque a gente sente que não tem forças para resolver. Então, muitas vezes a gente anda carregando as coisas assim. Olha o que acontece na pele. Sudorese exagerada nas mãos, na sola do pé. Aumento grande da sudorese. Soa, né? Não está na menopausa, não está na andropausa e está sempre suando. Sua muito a mão, a sola dos pés, costumeiramente, assim, do nada. Está sentado, então o suor é exagerado. Isso significa que você está ignorando emoções. Sabe quando a luz da bateria, a luz de freio, a luz do motor pisca dentro do carro? O motor está estragado quando ela pisca? Não, mas aquela luz está falando o quê? Se não correr logo, parar o carro, se continuar insistindo, vai estragar. É isso que eu estou falando para vocês agora. Nas gônadas, tem a ejaculação precoce, que traz tantos problemas para o relacionamento conjugal, para o relacionamento do casal, disfunção erétil e também distúrbios na menstruação. Isso tudo tem influência. Às vezes a gente fala assim, o que isso tem a ver com emoção? É o que eu disse lá no começo. As emoções se instalam na carne. Decorem essa frase. As emoções se instalam na carne. É isso que eu estou falando. Quando você não trabalha a sua dor, a sua tristeza, o que está incomodando, o desconforto, as emoções vão trazer isso para o físico. Olha só o cérebro. O que acontece com o cérebro? Hipervigilância. O que é isso, Dilene? Não consegue desligar. Vai para a cama de noite e parece um bife na chapa. Vira para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Não consegue dormir. Não consegue dormir. Levanta, vai fazer uma coisa, volta. Não consegue adormecer. O sono parece que vai embora. Fica ali a mente trabalhando, pensando o que vai fazer no outro dia, a mente agitada. Isso é uma mente acelerada. E aí não consegue desconectar, porque para dormir, a mente precisa entrar em estado alfa, que é um estado de pré-consciência. Tá? Então ela é como se ela estivesse aqui, agitada. Quando vai dormindo, ela vai fazendo assim, entra no estado de pré-consciência. Você não fica inconsciente, você fica pré-consciente. Estado alfa, aqui. Quando você está extremamente mexido emocionalmente, isso altera o sono. O sono é responsável pela organização da nossa memória. Pessoas que não dormem bem, seja lá por qual razão, ao longo da vida, têm uma grande chance de desenvolver uma doença lá na velhice. Como chama essa doença? Viu? Por quê? Porque o sono, ele organiza memória. Se durante a vida inteira você tem dificuldades com o sono, então sua memória está sempre desorganizada. Necessidade. Dilene, como eu resolvo isso? Cansar o corpo para descansar a mente. É como se fosse uma gangorra. Vocês conhecem gangorra aqui, né? Então, tá lá, a mente está agitada. Você tem que cansar seu corpo. Aí quando você, do lado de cá, cansa o corpo com atividade física, exercício físico, aí a mente começa a descansar. É um contrabalanço que vai acontecer aí. Aumenta o fluxo sanguíneo na cabeça quando você está também emocionalmente mexido, com dificuldades emocionais. E aí começa a haver dores de quê?
dor de cabeça, cabeça não passa. E uma senhora chegou no meu consultório e falou: eu tenho dor de cabeça há 28 anos. Todos os dias eu tenho dores de cabeça. E eu falei: você faz o quê? Ah, já me acostumei, é normal. Eu tomo comprimido, tomo remedinho, mas eu me acostumei. E ela passa? Não passa, só melhora. Ela não passa mais. E eu falei: minha nossa, 28 anos tendo dor de cabeça todos os dias. Isso não é normal. Ela falou: é normal. Eu falei: não é normal. Se você não sabe, deixa eu te falar uma coisa. Sentir dor não é normal, seja ela qual for a dor. Nem física e nem emocional. Bom, nós começamos um tratamento com ela psicoterapêutico e também encaminhei ela a um psiquiatra para que ela pudesse cortar logo essa dor de 28 anos. Uma semana depois de a gente estar conversando com ela, trabalhando, ela já não sentia mais dor. Ai, isso é mágica? Claro que não. Consciência de onde estava vindo essa dor, né? Então, o aumento do fluxo sanguíneo, porque você estando emocionalmente agitado, o fluxo sanguíneo, o seu coração bomba mais sangue. Por isso o aumento da pressão. Bomba mais sangue. Então, quantas vezes você não tem problema cardíaco nenhum, vai estar agitado, está preocupado, quando vai olhar a pressão, está alta. E você fala: mas não tem um problema. Eu não tenho emoção. As emoções se instalam na carne. E o coração? Aumenta o ritmo cardíaco. Arritmias cardíacas vêm daí. Muita coisa para resolver emocionalmente, ignorando o que se sente, começa o corpo a sentir. É um grito do corpo dizendo: por favor, tem coisa acontecendo aqui, alguém precisa me ajudar. Resolve isso, porque eu estou sofrendo. Deus é incrível, não é? Deus é maravilhoso. Ele colocou um sistema para que a gente pudesse o quê? Resolver. O corpo vai sinalizando. Tem coisa errada. Você precisa resolver. Você precisa resolver o problema com seu marido. Você precisa resolver o problema com seu filho. Você precisa resolver seu problema espiritual. Você precisa resolver seu problema no trabalho. Você precisa resolver sua insatisfação. Você precisa resolver sua grosseria. Você precisa resolver essa estupidez. Você precisa resolver essa questão de abuso. E aí vai, você precisa resolver. Porque enquanto não resolver, o corpo vai sofrendo. O coração, elevação da pressão arterial. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez vocês estejam sentados e falando assim: isso aí acontece só com pessoas que não têm uma boa cabeça emocionalmente. Não. Acontece com todos. Todos. Ah, mas não acontece com você. Acontece comigo também. Muitas vezes nos colocamos em situações em que emocionalmente somos abalados e aí o nosso corpo começa a responder. Aconteceu isso comigo agora, logo que iniciou a pandemia. A minha agenda foi desmarcada, o meu trabalho era todo presencial. E eu fiquei em 2 semanas, perdi a agenda do ano inteiro, porque com a pandemia tudo foi desmarcado. E compromissos financeiros, tudo parou. E eu fiquei ali sem saber o que fazer, 1 semana quieta no meu canto, na cama. Um dia eu comecei a sentir dor de cabeça, me senti mal. Fui olhar a pressão, 14/12. Fiquei preocupada. Nossa, minha pressão nunca subiu, minha pressão é 11/7. Fui dormir, era noite. Quando acordei no outro dia, fui verificar a pressão de novo. Falei: agora eu passei a noite deitada e tal. 18/13. Falei: minha nossa, agora eu tenho que ir para o pronto-socorro. Porque não pode subir mais do que isso. Fui medicada e a médica disse: olha, o nível, pode ser que você seja cardíaco, porque o meu pai é cardíaco, já teve 3 infartos. Então pode ser que alguma coisa esteja acontecendo, então você precisa ir no cardiologista. Se for lá e não der nada, é emocional, de tudo isso que todo mundo está vivendo aí. Fui lá no cardiologista, fiz tudo direitinho, graças a Deus, o coração estava bem. Então, emocional. Comecei a cuidar da minha vida emocional, preciso fazer alguma coisa. E aí, a gente precisa ter esse olhar para dentro da gente. É isso que eu quero dizer para vocês, porque pode parecer que só algumas pessoas têm esse tipo de coisa. As dificuldades emocionais atingem todos.
ricos, pobres, homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, médicos, professores, pastores, todo mundo, não importa. Não tem que ser de uma classe social ou uma profissão para submeter-se, às vezes, a esse tipo de coisa. O estômago. O que acontece no estômago? Dizem os especialistas que o nosso estômago é um órgão de choque. Vocês sabem o que é um órgão de choque? É um órgão para-raio. Quando acontece uma coisa emocionalmente, o estômago logo sente. O que acontece com ele? A hipersecreção de ácido faz com que muitas vezes ele incha. E você não sabe o que é. Dores, gastrite, úlceras, desconforto abdominal, fermentação do alimento, né? Distúrbios digestivos, os mais diversos, prisão de ventre, diarreia sistemática. Tem pessoas que tem diarreia. Do nada. Não é um alimento saudável. Diarreia. Precisam tomar sempre um composto para evitar. Por quê? Porque não estão cuidando das emoções. Então, eu tenho uma paciente que ela tem diarreia. Ela entra, sai para jantar no restaurante. Lá no restaurante mesmo ela precisa de banheiro. Tudo que ela come. E ela veio ao processo terapêutico porque toma remédio para tudo que vocês imaginarem e não consegue resolver isso. E a gente foi conversando, sabe qual é a dificuldade? Um marido abusador. Um marido abusador emocional. Já abusou fisicamente, já bateu nela, não bate mais hoje, mas abusa emocionalmente. E ela não consegue lidar com isso, não consegue se livrar disso. E aí vai adoecendo fisicamente, porque as emoções se instalam na carne. Pessoas que estão sempre doentes. A nossa imunidade baixa quando a nossa emocionalidade não está boa. É igual a nossa saúde física, sabe? Quando você está com a imunidade baixa, você pega rápido o quê? Um resfriado, né? Sempre gripado, estou com a imunidade baixa. A gente já avisa assim. Quando a sua imunidade emocional está baixa, você vai adoecer. Aí é depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo e por aí afora vai. Síndrome do pânico, são as doenças que vão acontecendo quando a imunidade emocional está baixa. Pulmões, aumenta o ritmo respiratório. Você já viu quando você está extremamente estressado, como você respira curto? Né? Você não utiliza todo o pulmão. A respiração fica curta. Outra coisa que acontece, precipitação de crises, né? Rinite, sinusite, bronquite, asma, todas essas doenças respiratórias são indicativos de que algo precisa ser resolvido na mente e no coração. É o corpo respondendo, é o corpo pedindo socorro, é o corpo gritando e dizendo, por favor, faça alguma coisa. Agora eu vou citar 4 das doenças mais graves que estão relacionadas às emoções. Doenças cardiovasculares. Vocês acreditam nisso? Se pensava há um tempo que todas as doenças cardíacas também eram o quê? Hereditárias. Se o pai teve e tal, todo mundo, então vai ter também. Existe sim, o gene está lá, mas só vai aflorar, só vai aparecer dependendo do nível de estresse e de vida que a gente leva. Então, doenças cardiovasculares, as doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo, né? Todo de fundo emocional, câncer, doenças infecciosas, as doenças virais. Parece que não. Quem de vocês, gente, não viu que na pandemia as pessoas que ficaram mais estressadas, mais ansiosas por causa do vírus, quando contraíram o vírus, morreram de ansiedade? Eu conversei com um médico que estava trabalhando na linha de frente na época do Covid, e ele disse, Edilene, as pessoas morrem mais de ansiedade do que do próprio vírus dentro do hospital. Quando começa a faltar oxigênio, o desespero é tão grande, o medo, porque já se anunciou, todo mundo sabia que quando começa a faltar é porque o pulmão já está afetado e tal, e tem que ser entubado, e quem vai entubado, pouca gente consegue ser entubada com saúde. Então,
essas notícias que foram sendo espalhadas faziam as pessoas entrarem em pânico. E claro, você já ficou em pânico alguma vez? Você já teve uma emoção em que você ficou extremamente angustiado? O que acontece com o seu oxigênio? Falta? Você fica logo apavorado. E quando a pessoa já está precisando de oxigênio, fica apavorado. Então, é muito sério. A gente precisa aprender urgentemente a lidar com essas questões. Dilene, como a gente lida com isso? Um segredinho simples. Todas as noites, quando você for para a cama, deita na cama, respira fundo, começa a passar o seu dia. Eu acordei, levantei, aí eu escovei os dentes, sentei para tomar café. Aí na hora que eu sentei para tomar café, meu filho falou um negócio, eu fiquei irritado. Por que eu fiquei irritado? Não, eu dei um grito nele. Puxa, ele ficou chateado. Ele saiu quietinho. Por que eu fiz isso? Preciso resolver isso. Aí vai lá, no outro dia, ele chama o filho e fala, filho, ontem, na hora que a gente estava tomando café, fiquei meio nervoso. Eu estava preocupado com coisas do trabalho e tal, e acabei descontando em você. Você pode me perdoar? E aí você resolve uma dor que estava ficando lá dentro. E aquilo vai te matando aos poucos. Você pode até ignorar isso e falar, né, que bobagem. Eu dei um grito nele, vai ficar por isso mesmo. Ah, porque o orgulho faz, às vezes, a gente não perceber as nossas fraquezas. Mas vocês lembram que foi por causa do orgulho que Lúcifer saiu de lá? O orgulho a gente não reconhecer, não é só erro, não. Orgulho é a gente não reconhecer que a gente precisa do outro. Que a gente necessita do outro, do apoio, que a gente necessita de uma palavra, que a gente necessita estar junto como família. É orgulho, não preciso de ninguém. Todos precisamos uns dos outros. Todos precisamos uns dos outros. E a gente precisa ter isso resolvido na nossa cabeça. Olha o que diz a carta 322 da Sra. White de 1906. Diz assim, se queres obter preciosas vitórias, encara a luz que procede do sol da justiça. Quem é essa luz? Jesus Cristo. Você quer ser vitorioso? Então encara, olho no olho, frente a frente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Diz mais, fala de esperança e fé, para de reclamar. Para de ver só o lado negativo das coisas. Fala de esperança. Fala do que está por vir. Fala de esperança. Fala de fé, crença. Acredita de que as coisas, de que o melhor está por vir. Não nesse mundo, porque aqui a gente não pode mesmo esperar nada melhor. Mas nós temos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não é o nosso lugar, nós estamos aqui de passagem, então ter o olhar voltado para essa esperança do futuro, a fé no que vai acontecer, isso promove saúde, isso é promotor de saúde. A pior coisa que tem é você estar envolvido em algo que você não tem esperança naquilo. É você estar num casamento que você olha para o outro e fala, isso aqui não tem mais jeito. Isso mata você, pensar dessa forma. Pensar que o que você faz no trabalho vai ser só aquilo o resto da vida e não vai ter jeito. Isso mata. O corpo vai sentindo, vai adoecendo. A perda da esperança é a morte. Não física imediatamente, mas é morte emocional. Você começa a morrer emocionalmente. Continua dizendo assim, ó, essa é uma carta que a Sra. White escreveu para uma mulher. E ela diz assim, ó, ser animosa e esperançosa em quem? Em Cristo. Não ponha a sua esperança no governo. Não ponha a sua esperança nos dólares. Não ponha a sua esperança no carro, na casa. Não ponha a sua esperança num filho seu. A sua esperança tem que estar em quem? Em Cristo. Quando a gente desvia o olhar para lá, a gente começa a ter dificuldade de lidar com as coisas que acontecem dentro da gente. Então é para Ele ser animosa e esperançosa em Cristo. Educa-te em louvá-lo. A sua vida precisa ser um louvor.
Olha como estão as coisas tão difíceis, mas eu estou animado. Olha, eu estou aqui hoje à noite, eu acordei hoje, olha que bênção de Deus. Eu passei a semana inteira, eu não sofri nenhum acidente. Nós temos o hábito na nossa casa de no sábado, na sexta-feira à noite, o nosso pôr do sol sempre é o que foi que aconteceu de bom essa semana. Não pode ser no ano todo, é só naquela semana. Todo sábado. Eu viajo bastante, às vezes meus filhos não estão em casa e quando a gente não está junto no mesmo ambiente, então a gente faz por WhatsApp. Meu marido sempre coloca lá, o que foi de bom essa semana, e nós registramos ali no grupo da família, o que foi de bom que aconteceu em nossas vidas. Queridos, é surpreendente de como a gente esquece o que Deus fez na semana. Na semana ali que está finalizando, tem que parar e pensar, o que aconteceu essa semana? Nossa, o que aconteceu? Ai, nossa, nem me lembra, a gente esquece. E quanto menos a gente para lembrar, mais esquecido a gente vai ficar. Agora desgraça é para já, que a gente se anima logo para contar. Os prejuízos, as dificuldades, os problemas. Hoje meu esposo me chamou em vídeo e eu estava aqui, o pôr do sol ainda faltava horas para o meu pôr do sol, e ele falou, o que aconteceu de bom essa semana para você aí, meu amor? E eu pude contabilizar várias coisas. Eu falei, olha, estou muito agradecida a Deus porque eu não fiquei doente, porque eu já vim para cá fazer semana de oração em que eu fiquei muito mal. Então, primeira coisa que eu agradeci, não fiquei doente, estou super bem instalada, me alimentei bem, tem sido uma bênção à noite com o pessoal da igreja. E aí o que acontece? Vai vindo uma coisa atrás da outra. Quanta coisa boa aconteceu essa semana! E é isso que o Senhor está propondo. Ser animosa, esperançosa, igreja. Educa-te em quê? Louvá-lo. Quando você lembra das coisas ruins que acontecem, diz o livro Mente, Caráter e Personalidade, você mostra desânimo e tristeza, Satanás exulta com perversa alegria, pois ele sabe que colocou mais uma pessoa em escravidão. Esse é o texto literal da senhora White. É assim que ela fala. Quando falamos de desânimo e tristeza, Satanás exulta com perversa alegria, pois agrada-lhe saber que pôs mais uma pessoa em escravidão. Será que se a gente lembrar disso, a gente não muda nosso disco? A gente não muda nosso discurso durante a semana? E a gente começa a pensar mais as coisas boas, porque quando a gente fala das coisas boas, é o reconhecimento de que quem está no controle da nossa vida? É Ele. Porque dele só vem coisas boas. Até aquilo que aos nossos olhos parece ruim, com ele, é bom, é bênção. Caminho a Cristo diz que Deus é sábio demais para errar e bom demais para reter bênçãos aos seus filhos. Tudo o que nos acontece tem a permissão de Deus, então é bênção. Às vezes a gente está tão longe dele que a gente não enxerga. A gente não consegue enxergar a bênção. E por isso a gente está adoecendo, porque olha o que ele diz. Qual é o remédio? Educa-te em louvá-lo. Este é o remédio para as doenças da alma e do corpo. Está você adoecido emocionalmente? Está você vulnerável emocionalmente por um relacionamento ruim, por um relacionamento conjugal conturbado, difícil? Está você mal por conta de um relacionamento ruim com um filho, porque você não está conseguindo administrar a educação dos seus filhos? Está você se sentindo mal porque espiritualmente você não está como você deveria, porque você tem andado longe do Deus Todo-Poderoso? Está você mal porque financeiramente as coisas não estão organizadas? Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema, a sua dor nesse instante, mas eu sei que se o seu olhar se voltar para Ele, se o seu coração alimentar esperança e gratidão, você será curado, porque isso é promessa. Esse é o remédio para as doenças da alma e do corpo. Se 90% das doenças começam na mente, 90% da cura dessas doenças começam lá também. Deus é tão incrível que Ele nos concede a possibilidade de cura
através da nossa própria mente. Precisamos estar ligados, conectados a Ele. Passar o nosso dia em revista, o que eu senti, o que doeu, o que machucou, o que incomodou, o que não foi muito agradável hoje, o que me entristeceu, o que me machucou, não importa. Passa o dia, lembra daquilo e vai resolver aquilo. É assim que você vai construindo o seu dia a dia, a saúde física e a saúde emocional. Diariamente tenho mensagens assim no meu Instagram. Esse é o QR Code do Instagram. Se você tem o seu celular e você gostaria de acompanhar para que você tivesse mensagens diárias de ânimo, mensagens diárias, como se conectar emocionalmente, você pode virar o seu celular para o QR Code e ele vai levar você direto para a página do Instagram. Completamente gratuito, vai ser uma alegria receber você lá. E, à medida do possível, nós vamos ajudando, né, você com as mensagens que estão ali. Você possa ser fortalecido, não só emocionalmente, mas também espiritualmente. Porque mente, corpo e espírito caminham juntos. Não dá para ser um cristão fiel se as emoções não estiverem boas. Assim como não dá para emocionalmente ficar bem se espiritualmente você não estiver. Precisamos conduzir corpo, mente e espírito juntos para que realmente a gente possa ter uma conexão especial com o Deus eterno, com o Altíssimo. E assim possamos estar prontos para enfrentar a luta aqui embaixo. Enquanto estivermos aqui, porque de fato aqui não é o nosso lugar, estamos aguardando o grande e glorioso dia, onde estaremos para sempre com Ele e não haverá mais dor, mais sofrimento, mais tristeza e mais angústia. Que Deus nos prepare para estarmos juntos com Ele nesse grandioso dia. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a todos e dê a todos nós um sábado muito feliz. Obrigado a todos pela presença.